casado, quem é solteiro, quem é profeta, está profetizando a costela perdida, quem é filho. Eu fui um filho que honrei muito meu pai. Na verdade, hoje eu vou quase fazer um testemunho aqui, vou fugir um pouquinho do meu estilo. Eu fui um filho que honrei muito meu pai. Daqui a pouco nós vamos orar. Meu pai, ele era meu pastor, eu era o líder de jovens da igreja. E meu pai era um cara muito legal comigo. Meu pai foi um cara muito legal. Um paizão. Muito nervoso, mas um paizão. Eu cresci, meu pai, quando eu nasci, ele era representante de medicamentos, né, e nós mudamos muito. Depois ele trocou o ramo das drogas pela Elma Chips, pela batatinha frita. E isso me fez mudar muito. Morei em Recife, Belo Horizonte, morei no Rio de Janeiro, morei 2 vezes aqui em Brasília. Primeiro, quando eu nasci em Uberlândia, ainda bebê, fui para Guará. Depois rodamos o Brasil, eu voltei aqui para Praça Ricardo, Taguatinga Norte, aonde eu passei alguns anos da minha adolescência. Depois fomos para Goiânia. Já há 22 anos estou em Goiânia. E em 94 meu pai infartou. Ele infartou jogando futebol comigo. Eu convidei meu pai para jogar bola, eu era jogador de futsal, e ele foi jogar uma pelada com a gente, ele infartou na quadra. E ficou 10 dias, morre, não morre. E ali eu e meus irmãos e minha mãe fizemos naquela noite um culto ao Senhor e entregamos meu pai para Jesus. Falamos: olha, Senhor, meu pai já nos ensinou tudo, nós somos homens formados. Naquela época eu estava no 2º ano da faculdade. E se o Senhor levar meu pai, nós vamos continuar. Mas se o Senhor der mais vida para ele, nós vamos então também ficarmos muito felizes. Meu pai então viveu mais 12 anos e por uma palavra de Deus, naqueles 12 anos, Deus deu a ele uma sobrevida, com 25% do coração necrosado, para nos ensinar e nos instruir na obra do Senhor. Então um irmão meu voltou para Brasília, mora aqui em Águas Claras. Um outro meu irmão, ele foi para uma das nossas igrejas, e eu fiquei ali sendo escudeiro do meu pai e da minha mãe, sendo aquele que ficava do lado dele o tempo inteiro. Se ele passava mal, eu assumia a igreja. Se ele estava bem, eu estava sentado ali para carregar a mala dele, a pasta dele. Em 2005, Jesus levou meu pai, teve um AVC, ficou 3 vezes na cadeira de roda, mas naqueles 3 meses eu fiz tudo que um filho faz. Nós 3, todos os filhos. Levamos ele, se ele queria ir para o shopping, carregava a cadeira de roda, revezávamos para a gente, no domingo, para minha mãe estar na igreja, ou eu estar na igreja. Então, isso foi muito resolvido na nossa vida. Meu pai faleceu numa sexta-feira, no sábado eu já estava pregando, porque eu não tinha mais perdão, eu não tinha perdão a resolver, eu não tinha peso. Na verdade, eu velei meu pai das 8 às 5 da tarde, chorei o dia inteiro, falei para mim que não ia chorar mais, que agora eu ia assumir aquilo que eu tinha deixado e continuar. E a vida, como diz Joseph Klimer, é uma caixinha de surpresa, né? Minha mãe, aos 67 anos, uma pessoa pediu a mão dela em casamento. E aí minha mãe, então, chamou os filhos, falou: olha, tem uma pessoa querendo orar comigo. E eu fiquei assustado. Eu falei: mãe, quem é? Ela falou assim: o seu líder, o apóstolo Sinomar. O meu pastor tinha ficado viúvo também. Eles têm a mesma idade. E eles são de uma grande cidade que tem aqui perto, entre Goiânia e Brasília. É uma metrópole chamada Nerópolis. Não sei se você já ouviu falar dessa cidade. É gigantesca, ela deve ter 20 mil habitantes. Deve ter um semáforo só na cidade. É a cidade do Doce. E eles cresceram juntos. Quem evangelizou a família do meu apóstolo foi meu bisavô. Eles cresceram juntos, mudaram, depois as famílias foram para Nápoles. E minha mãe sempre foi muito amiga da esposa do apóstolo Sinomar e dele. A esposa dele faleceu com câncer, e eles dois sozinhos, minha mãe já 9 anos, viúva, decidiram orar. E começaram a orar. Em 3 de janeiro eles se casaram. O casamento, desculpa sim, mas eu vou te falar, o casamento mais bonito que eu já vi na minha vida. A nossa sede ela é em L, ela construiu para cá, ela é um L. O meu padrasto entrando por aqui, minha mãe de cá, com os filhos na frente. E o pastor, aquela noite, pregou sobre a fusão do Rio Negro e Solimões, gerando o maior rio do mundo. E foi uma choradeira. E hoje eu continuo então a honrar o meu líder, o meu discipulador e o meu padrasto, né? Então hoje virou uma bagunça, na verdade. 3 filhos do lado de cá, 2 pastores e um a caminho. 3 filhos do lado de cá, 3 pastores, amigos há 22 anos, 7 netos de cá, 7 netos de cá.
e virou uma bagunça, né? Santa e abençoada. Por que eu estou te falando isso? Porque a nossa vida tem uma palavrinha que tem que seguir, desde o pequenininho até o mais velho, chamado honra. E eu quero falar hoje sobre o ciclo da honra. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, por favor, verso 22. Êxodo 20, 22. Pode ficar sentado mesmo. Êxodo 20, 22, os 10 mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, e que o Senhor Deus te dá. Aí depois, o autor aos Efésios, lá em Efésios 6, 1 a 3, não precisa abrir, diz assim: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de perdão, de instrução para essa vida. Amém. Sabe, irmãos, eu vou fazer 40 anos agora em junho, e eu tenho aprendido uma coisa muito interessante na minha vida. Nós só temos uma vida, e tem coisas que Deus nos deu para essa terra, né? Primeiro, eu preciso viver intensamente cada momento da minha vida. As promessas de Deus eu quero para hoje. Eu tenho algo no meu coração que eu quero pregar muito, até quando as minhas forças conseguirem. Eu quero que minhas filhas, quando eu estiver bem velhinho, elas cheguem para mim e falem assim: pai, eu quero te agradecer porque você ensinou um monte de coisa para a gente. Eu quero te agradecer porque você nos ensinou a ser São Paulinas, glória a Deus. Eu quero te agradecer porque você nos ensinou a ser crentes. Mas uma coisa eu quero que minhas filhas elas tenham na cabeça delas, que o pai delas pregou muito. Eu quero que elas saibam assim: meu pai foi o cara mais doido que eu conheci na terra, por Jesus. Eu quero que elas tenham isso no coração delas. Então, o que eu quero me ensinar hoje é para que hoje vocês possam ir para casa de vocês e se resolvam. Porque eu sou um cara muito resolvido com todas essas coisas que eu te contei. Estou te contando isso porque talvez eu ia falar assim: poxa mãe, não casa não, né? Duplicado já está vencida, já está descendo a ladeira. Mas a vida foi feita para viver. Talvez eu estou falando para alguém aqui que acha que sua vida acabou. A vida só acaba quando você para de sonhar. Sabia disso? O meu discipulador, meu líder, meu padrasto, ele é um cara sonhador. Ele fala, eles estão agora, nesse momento, num parque de Goiânia, aonde anos atrás foram as estátuas de Exu, e teve uma guerra santa, se é que existia a santa, pai de santo, dando baforada em pastores, temos 7, 8 anos, e Deus trouxe uma revelação que ali tem um ninho de Satanás. Então nesse momento está juntando eu não sei quantas pessoas lá, eles estão consagrando aquele lugar ao Senhor Jesus. É um lago, um parque, e eles plantaram uma igreja na frente daquele lugar para declarar que Goiânia é do Senhor Jesus. Então nós cremos nisso, eu creio nisso. Então você precisa sonhar. Talvez você que está aqui parou de sonhar. Nós precisamos sonhar. Então hoje é um passo a sonhar. E para sonhar eu preciso ser livre. Eu não posso ter peso no meu coração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quando eu fui casar com a minha esposa, o meu sogro, ele é palmeirense, e eu acho que ele não gostou de mim. E ele olhou para mim e falou assim: olha, eu quero te pedir uma coisa. Você pode namorar com minha filha, mas eu não queria nunca que minha filha casasse com o pastor. Eu falei: então a oração do senhor não chegou no céu não, porque eu vou ser pastor. E ele falou assim: mas eu quero te pedir uma coisa, você não vai sair sozinho com a minha filha, só no dia que você casar com ela. E eu decidi honrar meu sogro. E por incrível que pareça, 3 anos e 6 meses de namoro e noivado. A primeira vez que eu saí sozinho com a Sibeli foi quando eu casei com ela. Foi quando então o pastor abençoou, nós fomos andando, e me deu vontade de virar para trás e fazer assim meu sogro. Mas eu não fiz, eu segurei, né? Corri ele até o fim. E hoje aqui meu sogro, ele, por um tempo, ele até parou de conversar comigo. Talvez porque eu não sei se eu casei com a preferida, ou se pelo que eu escolhi para a minha vida. Mas um dia eu fiz uma oração, eu falei: Deus, eu preciso ser livre na minha vida. Eu preciso ser um pregador livre. E eu quero que meu sogro, se o senhor está me ouvindo, eu quero que meu sogro me ligue hoje e fale assim: eu te amo, meu filho. Irmãos,
Naquele dia meu carro tinha fundido o motor, eu tinha chegado em casa, passado o dia no sol, eu sentei na minha cama, quando eu sentei para minha cama, eu falei assim, para a Sibéria assim, Sibéria, o carro fundiu motor, eu não tenho dinheiro, a gente estava no primeiro ano de casado, quando eu sentei na cama, a cabeceira da cama quebrou e bateu na minha cabeça, e eu falei assim para ela, o que está de errado na minha vida? E eu vou te falar uma coisa, no dia que você perguntar para a sua esposa, o que está de errado na sua vida, eu quero te dizer, ela vai falar. Vai. Como Deus falou a Abraão, vá até Sara e fale tudo que ela te disser. E faça tudo que ela te disser. Então, ela falou assim, por que você não perdoa meu pai? E aí eu fui carregando o colchão para a sala. Eu falei, Senhor, eu quero liberar perdão na vida do meu sogro. Mas se o Senhor está me ouvindo, ele vai me ligar e vai falar que me ama. Eu quero ser um filho para ele a partir de hoje. Meu sogro mora nos Estados Unidos. 2 dias depois tocou o telefone. Eu atendi e era meu sogro. Ele falou assim, tudo bem, André? Eu falei, já vou passar para sua filha. Esse era o diálogo mais profundo que a gente tinha. E ele falou, não, eu quero falar com você. Eu falei, pois não, meu sogro. Ele falou assim, eu estava aqui nos Estados Unidos, fui na igreja, me encontrei com Jesus. Eu falei assim, meu Deus. Ele falou assim, e eu quero te dizer que você é meu filho. E eu quero te falar que eu te amo. E para provar que eu te amo e você é meu filho, isso era no ano de 2000, né? Ele falou assim, eu vou depositar na sua conta por um ano, $300 por mês para te ajudar no início da sua vida. Irmão, você não está entendendo, isso é avivamento. Naquele dia eu glorifiquei de pé. Glorifica de pé, né? Então, foi um avivamento. Mas eu sempre honrei os meus pais. Meu pai, eu sou. Talvez você está aí perguntando para você mesmo, tem coisa na minha vida que não anda, tem algo que não rompe, Senhor, eu quero resolver. Talvez hoje é dia de você ir lá naquela pessoa que talvez tenha um problema e falar assim, olha, eu vim aqui para te pedir perdão. Mas pastor, não fui eu que fiz mal. Pede perdão. Dá alta face. Se resolva. Quando foi escrito os 10 mandamentos, não sei se você já percebeu, que os 4 primeiros mandamentos, eles falam de um relacionamento vertical. Quem sabia disso? Levanta a mão. Fala o seguinte, não terás outros deuses, não farás, um resumo, né? Não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, e lembra do dia de sábado. Os de baixo, o sexto para frente, fala de um relacionamento horizontal, de pessoas. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Mas o mandamento do meio, o 5º mandamento, fala assim, honra teu pai e tua mãe. São 3 grupos aqui, o grupo eu e Deus, o grupo de baixo, eu e o meu irmão, mas tem no meio, a estrutura do meio fala, talvez, do princípio da família, que é o princípio mais atacado nos dias de hoje. Não é verdade, queridos? Nós temos uma sociedade muito esquisita. Eu cresci, eu nunca apanhei do meu pai, mas meu pai foi muito disciplinador. Meu pai era baterista na igreja, e ele tocava bateria, e se eu estivesse conversando, ele fazia assim, ó, e eu já... Meu pai, eu já casado, um dia eu estava no shopping, ele assobiou. E meu pai está aqui. Hoje, essa geração que está vindo aí, a galerinha que está vindo, às vezes põe um cinto de segurança, e o pai fala assim, muito bem, meu filho, não fez mais que obrigação. Quando eu mostrava para o meu pai minha prova, pai, tirei 10, ele falava assim, por que não tirou 11? E isso nunca me fez ser pior do que eu sou. Eu confesso que eu parei de dar aula porque eu não suportei mais a fragilidade do sistema. Se o aluno tira nota ruim, a culpa é minha. Não é do aluno nem do pai dele. Eu não aguentava mais a fragilidade. E assim é na igreja. Esses dias eu falei com os irmãos lá na igreja que os jovens poderiam namorar se a moça tivesse 16 anos se o rapaz tivesse 18, tivesse ou estudando numa universidade integral ou trabalhando. E aí chegou um pai e falou assim para mim, pastor, olha, eu sei que você pregou, mas a minha filha tem 15, o menino tem 16. Eu estou indo lá jantar na casa desse rapaz para conversar com os pais dele, nós não estamos conseguindo segurar, eu estou autorizando o namoro. Aí eu virei para aquele irmão e falei assim, olha, eu tenho 2 filhas, eu só tenho 2, essa é sua, o problema é seu.
Mas depois não vem me procurar, falando que sua filha ou engravidou, ou quer se matar de amor, ou se desviou. Nós precisamos lutar pela família e precisamos, senhores pais ou responsáveis, tomar a liderança da família em nossas mãos. Amém ou não? Amém. Quando eu tinha, há uns anos atrás, minha filha de 11 tinha 4, minha filha de 4 tinha 2 anos. Eu estava passeando com elas no shopping. E elas são muito bonitas, como a mãe, se não fosse parecido com o pai. O importante era ter saúde, né? E aí, eu estava passeando, minha esposa ficou para trás de uma loja, normal, isso de mulher, né? E aí um rapaz me parou e falou assim: são lindas suas filhas. E eu já pus elas para trás. Achei muito estranho alguém falar isso. E eu acho que aquele cara era enviado de Satanás, porque ele falou assim: quanto custa? Aí eu olhei assim: eu não entendi, não sei se é brincadeira, eu não entendi. Ele falou assim, aí ele deu uma risadinha e falou assim: quanto custa as meninas? Aí eu falei assim: elas têm preço. Aí minha esposa já tinha chegado, ela viu algo estranho, já pegou atrás de mim assim, tipo assim, mocal, né? É a carteirinha de pastor aí, eu falei, rasga ela, né? Aí eu falei assim: elas têm preço, qual é o preço? Eu falei assim: cada dente da sua boca. Eu vou quebrar um por um agora. Porque essas meninas aqui, eu dou a vida por elas. Assim como um dia Deus olhou para mim e falou assim: olha, eu vou dar a vida por você. Quem é pai aqui entende muito bem o que eu estou falando. No dia que minha filha nasceu, eu peguei minha filha no colo, entreguei nos braços do meu pai para ele consagrar lá no hospital, e falei assim: hoje eu entendo o tanto que você me ama. Eu estou entendendo o tanto que você me ama. Eu falo para os jovens lá da igreja: quando o jovem casa, ele é um jovem. Quando ele tem um filho, ele vira homem. Quem concorda diz amém? Amém. É verdade. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, eu ainda nem comecei a pregar, agora eu vou começar. É o seguinte: nós precisamos trabalhar a honra. E eu, um dia estudando, eu descobri o seguinte: que a honra aos pais, ela é um processo espiritual no povo de Deus. O princípio da honra ensina o filho a honrar o pai, o professor, o pastor, o policial, o vereador, o deputado. O princípio da honra é o coração da família judaica. O princípio da honra é a ética do povo de Deus. Dar honra significa dar glória, reconhecer valor, tratar com deferência. O princípio da honra refere-se aos pais, à sociedade e à igreja. Então, queridos, lendo um livro, eu descobri algo que me marcou muito, chamado Ciclo da Honra. Diga, o Ciclo da Honra. Ciclo da honra. Eu esqueci a pendrive em casa, então eu vou falar para os irmãos. O Ciclo da Honra tem 5 princípios. Eu vou pedir para os irmãos irem repetindo e no final você vai decorar. Bem, vou usar aqui um pouquinho meu tempo de cursinho, né, que eu dava aula para a turma de medicina. Primeira coisa: para que haja honra, a criança pequenininha, ela precisa ouvir. Diga, primeiro princípio. Diga, primeiro princípio. Ouvir. E quem vai ouvir são as crianças. Então, papai e mamãe, você precisa saber o que seu filho está ouvindo. Então aqui entra uma pregação de coisas. Por exemplo, eu com 20 anos queria casar. Meu irmão com 20 anos queria casar. Meu outro irmão com 20 anos queria casar. A gente já estava namorando as esposas. Minha mãe sentou a gente e falou assim: só casa com 21 anos aqui em casa. Com 20 anos você casa. No dia que você pisar daqui para fora, eu lembro que um dos meus irmãos queria furar a orelha. Meu pai falou assim: olha, enquanto você morar aqui em casa, você não faz tatuagem de furar a orelha. No dia que você casar, você pode fazer o que você quiser. Mas também não vem aqui pedir dinheiro, não. E foi desse jeito. Meu irmão voltou da lua de mel com a orelha furada. Meu pai olhou para ele assim, foi uma decepção do meu pai. E eu acho que meu pai orou tanto que um dia meu irmão falou assim: que coisa de besteira que eu fiz. Bobeira essa que eu fiz. Então eu quero te falar uma coisa. A criança precisa ouvir. Papai e mamãe, você está no palco da vida dos seus filhos. Eu estava lendo um livro de John Wesley. Ele conta a história de um pastor que era tão bom de púlpito, irmãos, que os irmãos falam assim: quando ele sobe, ele não devia descer de lá.